Eu gostaria de saber se o DataCAD importa e exporta arquivos em DWG. Sim, naturalmente, tudo aquilo que você tenha feito no AutoCAD você vai trazer para o DataCAD, assim como se você tiver algo aqui que queira enviar para um colega que trabalha com AutoCAD, você vai poder fazer isso. Vou mostrar uma situação bem típica. Por exemplo, vou abrir um arquivo novo e vou trazer esse arquivo com padrão vazio. Criei um arquivo novo e agora vou lá no menu Arquivo, Importar. Ao importar, eu tenho as opções de trazer os vários formatos. Eu vou trazer do DWG, por exemplo, esse estudo. Quando entra a primeira vez no arquivo, ele aparece uma janela de diálogo que define os atributos de linhas, tipos de linhas e fontes que estão sendo trazidas a partir do outro desenho. O que você tem que fazer aqui é simplesmente fazer a correlação entre elas e o nome que são chamados aqui dentro do DataCAD. Outro detalhe essencial é você saber qual é a unidade de medida usada no desenho. Normalmente no AutoCAD não se trabalha com unidade de medida, só com unidade de desenho. Então você precisa saber se a pessoa desenhou lá em centímetro, metro ou milímetros. Às vezes pode ter desenhado até com outra unidade. Mas vamos imaginar que eu tenha usado o metro, eu vou fazer a confirmação e o processo vai se dando. Aqui está o desenho. Vou trazer ele mais para perto. Aí está. Esse desenho foi criado originalmente no AutoCAD e passa a estar disponível no DataCAD. Agora, imagine um caminho inverso. Você tem, por exemplo, um arquivo anterior que tenha trabalhado como uma planta criada desde a origem no DataCAD. E você precisa exportar essa planta. Então você vai lá no menu Arquivo, Exportar. Aqui tem os vários formatos. DWG, todas as layers. Dentro dessa tela de diálogo você também escolhe, se quiser escolher algum outro formato do AutoCAD para enviar. 2010, 2007, 2004, 2000, R14, 13 ou 12. A gente sugere sempre o formato 2000 porque é o mais difundido e todos os softwares são capazes de ler. Assim você coloca o arquivo, salva, ali está a progressão, conversão do arquivo está completa. Esse desenho foi transferido para o AutoCAD com as informações que estavam criadas originalmente. Eu trabalho com o AutoCAD e gostaria de saber a diferença em trabalhar com o DataCAD. O DataCAD faz 3D automaticamente? Vou usar a versão DataCAD LT para responder essas perguntas. Tanto a LT quanto a versão plena tem todos os recursos. Vou criar um arquivo novo. A primeira tela que aparece tem um fundo de grade que tem só a pretensão de fazer um auxílio visual para quem esteja desenhando. Esses pontinhos estão de 1 metro de distância entre eles e esses azuis estão de 5 em 5 metros. Eu posso desativar simplesmente essa grade e para começar a trabalhar. No DataCAD eu não preciso entrar em comando nenhum para desenhar, seja linhas ou seja paredes. Basta dar um clique na tela e afastar o cursor, a quantidade que eu queira, posso digitar ou acompanhar essa informação que está ali embaixo. Definido o primeiro trecho da parede, ele vai fazer a pergunta, ó, onde fica a outra face? Fica para o lado de cá. Então a partir daqui eu posso ir fazendo o traçado livremente, sem me preocupar com as dimensões. Logicamente eu também posso depois retornar para redefinir, esticando a parede, trazendo mais para cá ou mais para lá. Ou seja, as facilidades de trabalhar são completas, desde que você tenha noção daquilo que está fazendo no desenho. Então eu vou esticar o cursor aqui para alinhar exatamente com essa linha daqui, essa daqui, e vou fazer o acabamento lá em cima. Muito bem. Diferença básica é o seguinte, isso daqui já é um elemento em 3D. Se eu levar o cursor para a vista isométrica, você vai ver que eu já estou desenhando uma parede. Aqui vale uma observação, se eu quiser desligar o desenho de paredes ou linhas duplas, basta ativar essa opção que está aqui, ó, desligando aquela linha dupla que está aparecendo ali do lado. Voltando à planta baixa,
Se eu passar agora para uma outra layer esquadrias, e for colocar uma porta, basta que eu leve o cursor próximo do ponto onde eu quero, ou daqui, por exemplo, desse ponto para lá, dê um clique na tela e afasta o cursor. Olha que eu posso colocar ele para o lado que quiser. Assim como a janela. Eu quero que ela inicie aqui e vá até esse ponto. Quero uma outra janela aqui assim, quero uma outra aqui. Se eu quiser fazer uma janela daqui e copiá-la lateralmente, vou copiar essa janela. Ou eu posso simplesmente ir lá no menu mover, por arraste, tiro ela daqui, vou selecionar a entidade, daqui e levo para cá. Ó, essa eu vou trazer para cá. Se quiser posso apagar simplesmente uma janela. Então veja, quando eu trabalho no desenho, ele já está antecipando para mim a produção da maquete em 3 dimensões, mesmo que eu esteja inicialmente desenhando simplesmente em planta. Voltando à layer de paredes, por exemplo, eu quero colocar uma parede de 15 centímetros de pintura. Primeiro trecho de parede, outro trecho. Observe que ele vai fazendo um acabamento conforme enxerga. Aqui, por exemplo, eu tenho um encontro. Então eu posso fazer um acabamento de concordância entre duas linhas, entre essa linha e essa. Assim como ele fez o acabamento na chegada daquela linha de uma parede de 15 centímetros para outra parede de 25 centímetros. Aqui vou colocar entre elas, novamente. Vou colocar uma porta de correr, folha de vidro, branca. Porta, daqui para cá. Se eu for na vista isométrica, vou vendo que todos os elementos vão sendo compostos. Agora, vou passar para uma outra layer de dimensões, por exemplo, para colocar umas cotas. Então eu posso buscar direto o comando dimensionamento linear. Primeiro ponto, segundo ponto, ele mesmo enxerga, porque o botão do meio do mouse captura com precisão o canto de uma linha, a intersecção entre duas linhas, etc. Eu quero fazer uma sequência de medidas daquela ponta da parede até essa ponta de cá. Então vou colocando a próxima, medindo, basta que chegue perto e ele identifica para mim. Terminado, aqui está o total. Vou colocar um texto. Vou lá no menu de textos, as fontes, tamanho. Vou escolher aqui sala de estar. Aí está a informação. Ou seja, conforme eu vou trabalhando, essa informação vai sendo construída já atendendo certas especificações ou expectativas que eu tenho para usar o software. Como ele é um software criado originalmente para a área da construção civil, as paredes para ele já são elementos em 3D. Quando eu for fazer a inserção de uma porta, ele faz a abertura automática da parede. Além do mais, nesse desenho, essa parede também tem materiais definidos com ela. Então eu posso buscar, por exemplo, um renderizador que ele tenha interno do próprio sistema e verificar como que fica o modelo em 3 dimensões. Aqui está, ó. A nossa parede já tem um material e eu posso definir conforme seja o interesse. Vamos imaginar que eu queira fazer aqui, por exemplo, numa vista isométrica, que essa porta aqui de dentro, propriedades da porta, eu vou fazê-la abrir 90 graus. Ou abrir o equivalente, essa daqui, por exemplo, 45. Vou trazer agora o renderizador.
a nossa janela, a nossa porta janela interna já tem um vão de abertura, enquanto a porta de entrada está também semi-aberta. E para preparar a impressão da prancha, por exemplo, eu vou enquadrar aqui na tela, vou me afastar um pouquinho, eu manejo essas informações com as teclas Page Up e Page Down. Observe que tem uma escala de visualização aqui, que vai sendo alterada à medida que eu vou me afastando, ou me aproximando do desenho. Eu vou buscar uma layer chamada selo imagem e vou colocar uma biblioteca da imagem, por exemplo, A1, margem A1, para fazer o meu desenho. Vou colocar aqui e vou buscar um selo. Aqui eu tenho a possibilidade de fazer o preenchimento das informações do selo. Aí está. Definido, portanto, uma prancha A1. Eu vou lá no menu de imprimir e vou, em primeiro lugar, escolher a impressora. Inicialmente não tem nenhuma impressora pré-configurada. Eu vou escolher, por exemplo, uma que me permita fazer impressão de tamanho grande, tamanho superior ISO A1. E vou buscar o layout. Aqui está. Enquadrada a tela. Tábua de penas me permite definir, de acordo com as cores, a espessura relacionada com as penas. Vou lá na prévia de impressão, aí está o meu desenho, com as informações definidas e a tela enquadrada. Daqui basta mandar imprimir. Se eu tiver configurado uma impressora em formato PDF, posso fazer a impressão diretamente em PDF. No nosso canal YouTube você vai encontrar muitos filmes mostrando diversos recursos que o sistema oferece, tanto a versão LT quanto a versão plena, e vai ter condições de comparar por si próprio como que fica o funcionamento do software para o seu trabalho.